Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista de valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos junto conosco a nossa Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. E o nosso Américo. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam muito bem-vindos ao Luz na Penumbra, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos formular hoje as perguntas 853 a 855 aos nossos expositores de hoje. Lembrando que estamos fazendo estudo na tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007, comemorativo do Sesc Centenário do Livro dos Espíritos. A nossa Julinha hoje vai fazer a pergunta 853, que tem um desdobramento. Eu vou formular para ela a pergunta e a subpergunta. Então, 853 é assim. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a pergunta 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? E aí, o que os espíritos dizem a respeito da pergunta principal e do adendo, Julinha? Bom, a primeira parte da pergunta, eles dizem o seguinte: fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. E a segunda subpergunta, eles dizem: não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero da morte que te levará da terra. E muitas vezes o teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Bom, essa questão de... Às vezes eu estou quase morrendo por alguma situação imprevista e, de repente, eu sobrevivo àquilo. Aí, passado nem às vezes um dia, dois, eu passo um outro, né, uma outra situação e acabo partindo. Aí, assim, gente, por que não morreu logo da primeira vez? Vai esperar mais um pouquinho? Não é? O que a gente diz, assim, parece incrível, né? Mas acontece que existe o instante correto. Aquela primeira vez foi uma experiência não para eu partir, mas para aprendizado. Não tinha chegado a hora, né? Então, como não tinha chegado a hora, eu não parti. E da segunda vez, eu já tinha a hora da despedida do corpo. Agora, temos que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou fazer isso, só vou morrer se chegar a hora. Não é bem assim. Às vezes eu posso antecipar a minha hora da partida, né? E aí eu vou chegar lá no mundo espiritual, vão dizer assim para mim: você foi suicida. E a gente fica pensando: como eu não me matei? Mas você não teve a precaução, né, devida para
Pois é. E não é porque eu sei que eu só vou desencarnar, morrer na hora certa, que eu vou fazer, não, vou atravessar sinal aberto no meio dos carros, como muita gente está fazendo hoje em dia. Essa semana eu passei um susto, fui levar minha sobrinha para o trabalho, na volta estou dirigindo, uma criatura com sinal aberto, me desce da calçada, com fone de ouvido, olhando o celular. Se ela fosse atropelada, ela não sabia nem se tinha sido atropelada, que ela não ia perceber. Numa distração, quer dizer, uma pessoa dessa, se às vezes o motorista não consegue frear, ela não vai morrer porque chegou a hora, ela vai morrer porque ela não teve a devida prudência, né? Então nós temos que ter cuidado. Claro, evidente que às vezes nós levamos um susto até numa situação difícil e não desencarnamos. Por quê? Porque tínhamos que pegar aquela experiência. Às vezes até para eu valorizar mais a vida nos últimos instantes que faltam para eu desencarnar. Às vezes eu não dou o valor devido à vida, né? A gente às vezes vive sem saber realmente agradecer a Deus o dom da vida, né? E aí às vezes eu preciso passar aquele susto para experiência, para aprendizado, sempre aprendizado, experiência na nossa existência. Mas que nós tenhamos a devida vigilância de não começar a abreviar esse, né? E ele ainda continua. Quando chegar tua partida, nada poderá impedir que te partas. Aquela história, na hora que tiver que desencarnar, e a gente vê isso às vezes em hospitais, pessoas que ficam em coma durante um tempão e de repente voltam, né? E outras pessoas que estão bem, teoricamente, só tem um problema assim. Ué, como a pessoa faleceu? Né? Eu lembro quando foi desencarnar minha irmã, foi um negócio assim, ela tinha se arrumado na véspera para a festa da neta, e no dia de manhã acordou chorosa, falando comigo, eu não sabia porque estava assim triste, né? E aí foi parar no hospital, não tinha nada aparente, apesar de todos os exames que fizeram. E a única coisa que ela reclamava é de sentir frio. Ela estava sentindo frio, quer dizer, frio. A pressão dela estava coisa, a glicose não estava ruim, estava um pouco alta, mas nada demais. E tudo bem, e de noite ela estava desencarnando, subitamente. A gente chegou a vir para casa, aí depois começou a passar mal. Quando eu fui lá ver ela passar mal, alguma coisa bateu, ela vai embora. Acho que alguém me preparou. E eu vi ela ter parada cardíaca, assim, de repente em casa, e eu consegui levar ela para o hospital e ela desencarnou. Porque simplesmente aquele frio que ela estava sentindo era uma embolia que estava se desenvolvendo no organismo dela. Ela tinha problemas circulatórios e isso, e deu embolia pulmonar, e ela foi. Quer dizer, aí o pessoal disse, mas ela estava bem, só estava sentindo frio, como pode? Mas estava chegando a hora da partida dela, não adiantava. Ninguém pensava, apesar de exames feitos, não foi negligência, não descobriram, né? Não se apresentou. Porque é do momento dela ir. Né? Então, no momento, por mais que o médico seja especialista, por mais socorro que exista, nós vamos. Chegou a hora, acabou, né? Agora, o nosso cuidado justamente é isso. Nós devemos zelar para que nós não tenhamos imprudência perante a vida para não abreviar isso. Eu vou partir isso na hora certa, certo, mas eu devo zelar por essa hora certa. Não ficar com medo de morrer, não é isso, mas zelar, cuidar, viver com a gratidão a Deus pela vida que me deu. Viver procurando a minha existência ser a melhor possível dentro dos padrões de Jesus. E deixar o resto pela conta do Senhor da vida. Maravilha, minha irmã, isso é muito importante mesmo, porque nós, muitas das vezes, nós achamos que temos o direito, sendo a hora da morte, como eles falaram aqui, fatal, a gente acha que a gente tem o direito de usar o nosso livre-arbítrio para expormos-nos a perigos, a riscos, e não, né? Quando a gente expõe exageradamente, claro que a gente exclui aqui as profissões, como bombeiro, por exemplo, que é uma nobre profissão em que eles acabam expondo
a sua vida ao risco, mas para salvar os outros. Então, isso, claro que está excluído do que eu vou falar agora. Mas aquelas pessoas que, sem propósito algum, simplesmente resolvem expor a sua vida a riscos desnecessários e exagerados, e num determinado momento desencarnam, vão ser consideradas suicidas, porque, ainda que indiretos, porque elas buscaram aquilo ali. A gente sabe que o suicídio não é só simplesmente se dar fim à vida de uma hora para outra, não. Existe também de diversas outras formas. Então, agora, dando sequência, antes disso, nós vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, na pergunta 854 e na 855, nós vamos ter a exploração de Américo. Eu vou ler as duas perguntas e ele vai nos trazer as duas respostas. Na 854, por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Os espíritos respondem, não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Ou seja, os espíritos falam para nós aqui que nós não devemos deixar de tomar as precauções para evitar a morte. Porque quando eles nos dizem aqui que a morte virá quando chegar o determinado momento, e eles dizem que se não tiver o momento ela não ocorrerá como? Justamente com as nossas atitudes fugindo dela. Então, quando a gente tem uma oportunidade de fugir da morte, vamos usar esse termo que talvez seja bastante próximo de nós, né? Quando nós temos a oportunidade de fugir da morte, algum espírito vem e sopra no nosso ouvido, olha, não passa embaixo dessa marquise não, que parece que vai cair. A gente nunca olhou para o alto, mas do nada parece que há alguma coisa no nosso coração que manda a gente olhar, a gente olha para o alto e vê uma marquise velha. A gente fala assim, opa, vou passar para o outro lado da rua. Não foi por um acaso. Nós não olhamos para aquele alto ali. Se a gente nunca olha, não é observador, a gente não olhou por um acaso. Então é óbvio que se a gente, por outro lado, seguir o nosso caminho, ainda que tenhamos olhado para a marquise, visto que ela está velha, caindo ali um reboco, e a gente passa e fala assim, não, isso aí, se não chegar o meu momento, eu posso passar aqui à vontade, que eu não vou morrer. E aí cai o reboco na nossa cabeça e a gente desencarna. E a gente chega lá em cima e pergunta para Deus, fala, Deus, o que aconteceu? Se não estava no meu momento, por que foi permitido que eu desencarnasse? Não estava no seu momento, você foi orientado, veio o espírito ali de luz, te deu a dica para que você olhasse para cima, só que você, através do seu livre-arbítrio, resolveu caminhar para a morte. Então, nós decidimos também se nós vamos tomar ou não as precauções, que quase não saiu essa palavra, né, João, quando eu fui ler, mas nós é que escolhemos tomar ou não essas precauções para fugir desse momento da morte. E se nós escolhemos deliberadamente, decidimos que nós não vamos tomar as precauções necessárias, é óbvio que nós estaremos, como a nossa querida irmã Júlia falou, abreviando esse nosso momento. E aí a morte não chegou porque era o devido momento, a morte chegou porque eu quis abreviar aquilo ali. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, eles dizem que nós não podemos fugir. Então, se for o momento, ainda que a gente tente de todas as formas, a morte virá e nós não conseguiremos fugir. Então, a dica para todos os irmãos que estão nesse momento ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, fujam da morte. Julinha. Vou falar com o Windows. Então, realmente é isso. Nunca brincar com a vida, né?
Não, levar a vida a sério. Não sério que eu digo de ficava amarrada, não. A gente deve até brincar para ficar mais leve. Mas levava a vida física, né? Porque a vida é vida plena do espírito. Mas a vida física, ela é importante para o espírito evoluir, para o espírito aprender. É a chance que Deus nos dá, diz assim, olha, coloca em prática, aprende, exercita. E eu tenho que dar o valor devido a essa vida. Não, não posso simplesmente dizer, Deus me deu a vida, ele vai me dar outra mesmo, e o espírito sabe que tem várias vidas físicas. Não, eu tenho que valorizar cada existência, que é a oportunidade única naquele momento de eu aprender e evoluir. Outras oportunidades serão me concedidas, né? Mas naquele instante, aquele é um momento único que poderá não se repetir, vai se repetir de uma outra forma, de uma outra versão. Nessa questão, essa análise que o Américo fez, que você fez, também fez lembrar da história do sujeito que estava numa área que estava sendo alagada. Uma tempestade fortíssima, o rio subindo. Quando o rio chegou no pé da casa dele, chegou alguém com um veículo alto. Olha, caramba, vamos sair daqui que o rio vai subir, vai inundar tudo. Não, eu confio em Deus que vai me livrar disso aí. Quando a água chegou na varanda dele, chegou alguém com uma canoa. Ofereceu para que ele se salvasse. Não, eu confio em Deus que vai me salvar disso. A água subiu, chegou até quase o teto da casa dele. Ele foi, subiu, passou pelo sótão, atravessou o teto e ficou em cima do teto. Chegou alguém com uma lancha. Eu confio em Deus que vai me salvar. Quando já estava com a casa quase totalmente submersa, chegou um helicóptero e ele, eu confio em Deus, aí desencarnou, afogado. Acordou no mundo espiritual, não comentou. Meu filho, eu mandei para você um carro alto, uma canoa, uma lancha, um helicóptero. Você não aceitou a ajuda? Faça-me um favor. Não faltou ajuda, não. Você que não quis pegar. Simples. Nós temos que enxergar que Papai do Céu toma conta da gente sempre. E aquilo que seja necessário preservar, que é a vida física, vai ser preservado de acordo com a nossa necessidade. Olha, João, parece até mentira, mas eu tinha anotado para eu falar exatamente esse exemplo. Isso é importante que a gente fale nesse momento, por quê? Porque a gente mostra que todos nós estamos interligados. A gente acha que as ideias estão soltas em cada um de nós, não. Tudo está completamente ligado. Sem dúvida nenhuma, ontem, quando você estava lá se preparando para o programa de hoje, sem dúvida nenhuma, você pensou nisso, eu pensei nisso, nossa irmã Júlia pensou, e as nossas ideias se comunicaram. Não dá nem para saber de quem é que essa ideia surgiu, porque muitas das vezes, como você falou, as ideias, as ajudas vêm de fora e nós deixamos de aproveitá-las. Exato. Na pergunta 855, Américo, qual o objetivo da providência nos fazer correr perigos que acabam não tendo nenhuma consequência? Os espíritos respondem: o fato de tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas deste perigo, refletes mais ou menos seriamente, ainda sob a influência do risco que correste, em te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Vindo, em seguida, o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, vindo então em seguida esse mau espírito, pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas que tuas paixões se desencadeiam novamente. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza
e a vossa fragilidade nesta existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, vereis, na maioria das vezes, que suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte dessa forma para que reflitais e vos corrijais. Essa pergunta aqui eu acho que é maravilhosa porque ela resume tudo que nós falamos aqui. Inicialmente ele diz o motivo pelo qual nós passamos por algumas, vamos dizer assim, alguns sustos, e esse susto, na verdade, não vai nos levar em nada, porque nós aprendemos que quando não está no momento da nossa morte, essa morte não vai ocorrer. Então, os espíritos respondem a Kardec, após a sua curiosidade, que não era curiosidade, era uma maneira de nos instruir. Kardec pergunta muito sabiamente, mas se eu não tinha que morrer naquele momento, por que então eu passei por esse tormento? E os espíritos respondem que isso é um aviso que nós mesmos escolhemos. Não há ser humano nenhum que passe por um risco iminente de morte, que esteja à beira da morte, que não repense a sua vida. A gente pode passar a vida inteira, sem pensar em nada, vivendo a vida desregradamente, sem parar para refletir em nenhum valor moral, em nada nessa vida, sem parar para pensar o motivo da minha existência, sem valorizar mais as pessoas do que o dinheiro. Eu posso passar a minha vida inteira assim, mas quando chega o momento da morte, pode ser a pessoa mais materialista. Ela nunca vai se lembrar de, eu não investi naquela ação da bolsa. Jamais. Ela vai se lembrar que ela não deu a devida atenção a sua família, que ela não ficou, ela nunca vai se arrepender do investimento, ela nunca vai se arrepender, não, ela se arrepende justamente dos valores sérios e morais. Então, o momento em que a gente passa pelo risco iminente da morte é um momento em que a gente tem a oportunidade de repensar a nossa vida e de nos tornarmos uma pessoa melhor. Só que aí tem 2 pontos que os espíritos dividem brilhantemente. Nesse momento em que nós passamos por essa grande reflexão da nossa vida, os espíritos nos dizem que há 2 influências. A influência dos espíritos bons, que nos fazem refletir que nós devemos aproveitar a oportunidade que nos foi dada de não morrer para viver a nossa vida de uma forma melhor. E por outro lado vão haver os maus espíritos, e ele diz bem claramente que entende-se os maus como esses que ainda têm o mal, que ainda estão no momento de atraso, mas esses espíritos maus, eles vão tentar nos arrastar para um outro pensamento, para dizer assim, tá vendo aí, você escapou dessa morte, se você escapou dessa, vai escapar de muitas outras, então, por óbvio, pode continuar vivendo a vida desregradamente. E cabe a nós escolher qual a influência nós vamos seguir. Nesse momento, sem dúvida, vai haver a reflexão. Agora, da reflexão, eu vou usar essa reflexão para melhorar a minha vida, para me entregar às coisas do bem, aos valores morais, né? Ou eu vou usar esse momento quase que derradeiro para me entregar ainda mais aos desregramentos que eu havia vivido até aquele momento. Sempre, mais uma vez, o Espiritismo nos dizendo que tudo o que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Nós vamos escolher o que acontecerá com a nossa vida após esse evento tão difícil que é o evento do quase morte. Então, Julinha. Eu deduzo disso o seguinte, tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos, né? Nos é colocado e a opção é nossa. Decidir pelo bem ou pelo mal é uma opção minha. Eu não posso botar a culpa no obsessor, que eu tenho mais o que fazer também. Ele só apenas quer influenciar meu pensamento porque ele está próximo a mim, porque eu até tenho motivos de atrair, eu tenho posturas que o atraem. Mas mesmo assim, eu posso decidir ou ficar com Jesus ou esquecer Jesus. É uma opção minha. A melhor sempre é ficar com Jesus. Então, gente, que reflitamos a respeito de tudo isso, porque isso é muito profundo. Somos os senhores dos nossos destinos.
sempre. Só isso é o que deve ficar para nós hoje. O bem ou o mal que venhamos a sofrer, sempre consideremos ou foi nossa escolha ou é oportunidade de crescimento. Então, que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia no sentido de aprender mais e servir melhor, para poder amar mais e ser verdadeiramente felizes. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, como sempre, Marta Batista para fazer seus comentários e o Jefferson nos apoiando ali com a parte técnica. Estamos já encerrando aqui o capítulo 17, Sede Perfeitos. No final aqui são as mensagens dos nossos irmãos da espiritualidade. E vamos agora hoje estudar uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, os superiores e os inferiores. E para tal, peço Marta, já dando boas-vindas a ela, que ela inicie aqui este estudo. Olá, Marta. Olá, Antônio. Olá, Jefferson, amigos ouvintes. Vamos então destacar, refletir sobre esse tema, né, dos superiores e dos inferiores, e destacar a importância de nós termos uma compreensão espírita acerca dessa temática, porque, de um modo geral, as pessoas não têm noção acerca do que seja superiores e inferiores. Elas pensam, olha, eu estou numa condição social boa, né, superior, consequentemente tenho muito recurso financeiro e quem manda sou eu. Essa é a visão, né, das pessoas que desconhecem o que o Espiritismo traz. Então, o objetivo principal desse tema é justamente fazer-nos compreender o porquê da existência de superiores e inferiores e ressaltar a nossa responsabilidade diante de cada uma dessas situações, porque ora numa encarnação estamos como superiores, ora estamos como inferiores. E nos conscientizarmos das consequências resultantes do abuso da autoridade. Então, o abuso de autoridade é algo muito sério. E o Espiritismo vem justamente nos alertar acerca disso. Então, vamos iniciar a leitura do texto, né, trazido por François-Nicolas Madeleine, e vamos ver o que nós retiramos de lições para nós, lições preciosas que nos farão não sofrer tanto, porque essas lições estão relacionadas diretamente, caso você não cumpra e se afaste das leis divinas, estão relacionadas a você se sentir humilhado, a você se sentir diminuído. Então, se a gente não quer se sentir assim, vamos conhecer o que o Espiritismo nos fala sobre isso.
E ele nos diz: a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Então, temos que prestar contas não só da fortuna, como também da autoridade. Não acrediteis que ela lhe seja dada para proporcionar o vão prazer do mando, como a maior parte daqueles que estão nesta situação de comando pensam que é assim. Não, sou eu que mando, então eu que determino as regras. E não é isso, não é só para que você possa pensar, né, nesse bem-estar de estar no comando, dando ordens. Não é para isso. Você não tem essa oportunidade para isso. Nem como um direito ou uma propriedade, como erradamente os poderosos da terra acreditam. Acham que, como eles têm o poder social e financeiro, eles então comandam tudo e comandam ao bel prazer, como eles querem, com mão de ferro. O que não cumpriu? Mas eu dei as ordens. Como assim não cumpriu? Então, é importante que a gente reflita. E o espírito cardeal Morlot, ele vai nos dizer o que acontece quando a gente abusa e não tem essa noção. É claro que você pode pedir, pode cobrar de uma forma educada, civilizada, aquilo que a pessoa que está no cargo inferior deveria realizar. Claro, você pode pedir, é justo que você peça. Mas daí a você abusar da autoridade, existe uma diferença muito grande. Então ele segue dizendo: Deus, entretanto, constantemente lhes prova que não é nenhuma coisa nem outra, visto que a retira quando deseja. Então, assim como a fortuna é retirada quando Deus acha que é melhor que aquela pessoa não continue na prova da riqueza, porque não está sabendo fazer uso da mesma, assim mesmo é a autoridade. Da mesma forma, não está sabendo fazer uso, logicamente ela pode ser confiscada a qualquer momento por Deus. Então, de superior, a gente não conhece tantos casos assim. Pessoas que têm não só o comando, né, e esse comando está atrelado a uma posição social maior, superior, a questão do dinheiro está relacionada também, e de repente essa pessoa perde tudo. E por incrível que pareça, às vezes volta a trabalhar na mesma empresa que foi um diretor, um presidente, e volta a trabalhar como um simples funcionário. Então isso prova, e a gente conhece inúmeros casos, isso prova que Deus pode retirar esse poder. Então, se ele pode retirar, esse poder não é teu, pertence a Deus. Isso é que a gente precisa entender e que o Espiritismo explica muito bem. E ele segue dizendo: se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria inalienável, quer dizer, não perderia nunca. Mas não é o caso. Ele pode ser confiscado a qualquer momento. Então, se a pessoa perde, é porque aquilo não é sua propriedade. É algo que está temporariamente com a pessoa. Se fosse, ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando ela lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Quer dizer, é diferente. Uma coisa é você perguntar: Antônio, olha só, eu posso confiscar essa tua tarefa aqui? E aí alego lá qualquer coisa? Aí é uma coisa, eu estou te perguntando, você vai dizer sim ou não. Agora, Deus não pergunta. Se ele acha que aquela experiência com aquela pessoa não está sendo bem aproveitada, ele confisca e pronto. Então, se isso pode acontecer, é porque não é um direito inalienável. Não é uma escolha de uma pessoa específica. Então ele segue: Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e da mesma forma a retira. Então você está temporariamente com uma autoridade, uma determinada autoridade, num determinado cargo superior, por experiência, para que você tenha ou uma prova, ou se você for um espírito
muito evoluído pode ser uma missão, que lógico não é o nosso caso. O nosso caso é de provas. Agora, um espírito mais evoluído que reencarna aqui no planeta, pode acontecer sim, dele ter essa missão, de ter uma tarefa, até porque ele vai dar um exemplo. Porque como ele é superior, como ele é evoluído, mesmo que não seja superior, mas é benévolo, enfim, ele vai saber como agir. Ele tem a medida justa da humanidade. Então ele sabe, olha, isso aqui não me pertence. Eu estou aqui temporariamente nisso para fazer o meu melhor, para ajudar o meu próximo. Então, claro que eu vou fazer da melhor maneira possível, com justiça, com bondade, porque é isso que eu gostaria se eu estivesse no lugar da pessoa. Então é sempre, a medida é essa, né? Você se enquadrar, como você gosta de dizer, na forma do amor. O Antônio sempre gosta de usar esse exemplo para nós, muito didático, né? Você tem que se enquadrar ali. Ou, né, você observar que você se afastou do crivo do amor. Então ele segue dizendo: todo aquele que é depositário da autoridade, qualquer que seja a sua extensão, desde a do senhor sobre o seu escravo, até a do soberano sobre o seu povo, não pode esquecer-se de que é um encarregado de almas. Isso é importante. Ele responderá pela boa ou má direção que houver dado a seus subordinados, e as faltas que eles puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa direção, ou dos maus exemplos, recairão sobre ele, assim como colherá os frutos da sua solicitude por conduzi-los para o bem. Quer dizer, então, quem está nessa tarefa de superior, ele tem uma responsabilidade enorme. E é preciso que a pessoa retire aquela sujeira do orgulho, da vaidade, e comece a pensar nessa questão com mais realidade e com uma consciência mais profunda, entendendo que você estará dando exemplos e direcionando pessoas através do seu comando. Que tipo? A gente ouve falar muito em comando, né? Até mesmo quando é mais comum você usar isso quando você trata de militares, né? É muito comum. Então você ouve falar de pessoas que em determinadas missões, até fora do país, comandaram 50 mil homens. E eu vi esse caso até na televisão esse final de semana. Né? Entrevistaram essa pessoa, era um general, e ele tinha comandado 50 mil pessoas numa missão fora do Brasil. Então, com certeza, né? E eu até percebi que esse homem é espírita, pelas respostas que ele deu. Muito interessante. Ele, então, tendo essa consciência, ele vai bem direcionar muito melhor aqueles seus comandados. E ele vai ser, como que ele vai ser? O comando dele vai ter que característica? De humanidade, de bondade, de compreensão. É claro que a gente precisa entender que os subordinados, isso eu vou ressaltar também, porque às vezes, né, nós somos ainda muito indisciplinados e muitas vezes nós entendemos errado essa questão de sermos subordinados. O que a gente entende? Que, para ele ser bom chefe, ele não tem que ficar me mandando. Não é isso. Não é assim que funciona. Se você tem alguém que te comanda, é necessário para que aquela tarefa seja bem realizada e para que tudo fique harmonizado. Então é lógico que os superiores, aqueles que estão acima de você, vão te dar comando, ordens de comando. Agora, como é que eles dão esse comando? Aí é que está todo o segredo da coisa. E é para que a gente entenda que se em algum momento a gente estiver nessa situação, a gente deve agir dessa maneira, com humanidade, com justiça, sendo justo para com a pessoa e sendo bondoso, para que não cobre excessivamente aquilo que a pessoa às vezes não pode dar retorno. Então, é essa a importância, entender que tanto superiores quanto inferiores, ou seja, aquele que comanda quanto o subordinado,
ambos têm as tarefas, têm deveres. Isso é importantíssimo que a gente saiba. E, diante desses deveres, a você, subordinado, cabe realizar a tarefa da melhor maneira que você puder. Porque é isso que vai te dar o salvo-conduto para, num futuro, você possivelmente ser aquele que comanda. É você realizar bem aquela tarefa. Você vai ter um domínio da tarefa, de como se gere aquilo, como a gestão, como ela se processa, e aí, com certeza, você pode ser um aspirante no futuro a ser aquele que comanda, né? Então, ele diz, aquilo que você realiza pode ser um bom ou mau exemplo. E ele segue: colherá os frutos da sua solicitude por conduzi-los para o bem. Todo homem tem uma missão, grande ou pequena, sobre a terra. Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem. Isso também é importante. Quer dizer, é importante que a gente saiba que as missões, sejam elas pequenininhas ou grandes, elas são sempre para o bem. Então ninguém jamais vai ter a tarefa de cumprir algo negativo, que prejudique. Ninguém reencarna no planeta para matar alguém. Não, ele tinha que matar, era essa a tarefa dele. Não, isso não existe. Ninguém tem a tarefa de fazer algo para o mal. A tarefa, mesmo pequena, é sempre para o bem. Grande, então, nem se fala. Aí é que precisa mesmo ser para o bem de toda uma nação, de todo um país, de todo um planeta, uma cidade, enfim. Então ele diz que essa missão, sendo para o bem, desviá-la do seu objetivo é fracassar no seu cumprimento. Então não pode ter desvios de você, abuso de autoridade, não pode. Você tem que seguir retamente aquelas orientações e repassá-las com bondade, exatidão e humanidade. E ele segue: se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Também perguntará aquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progresso proporcionaste? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos. A gente vê isso. Quantas pessoas que têm comandos, às vezes não especificamente numa empresa, mas em contato direto com os funcionários, com os subordinados, essas pessoas exercitam justamente isso que ele fala aqui. Exercitam um comando abusivo para que os seus subordinados realizem os caprichos e da tua cupidez também. Eles têm que ser dóceis, porque caso contrário você ameaça logo dizendo que vai despedir. Não, o quê? Não fez? Não. Você não quer fazer? Não, mas eu estou te dando esse comando. Bom, então vou te despedir. A gente vê isso o tempo todo, todos os dias. Ele diz aqui que as perguntas que nós precisamos memorizar no nosso dia a dia, e no final do dia a gente pode até acoplar as perguntas, né? Essas perguntas, aquelas perguntas que nós aprendemos com o Santo Agostinho, quando ele nos recomenda que a gente as faça diariamente para saber se nós prejudicamos alguém no final do dia. E a gente pode juntar a essas aqui. Ele perguntará, aquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Quer dizer, hoje eu abusei da minha autoridade? Como é que eu me relacionei com aquelas pessoas a quem eu comando? Até mesmo os funcionários dentro de casa, não só na empresa. Como é que eu me relacionei? Bem? Ou eu abusei da autoridade e fiz daquelas pessoas instrumentos de caprichos, enfim, de cupidez? A outra, que progresso eu proporcionei através desse comando?
Você proporcionou progresso? Ou você proporcionou raiva, revolta? Tem que se perguntar. Outra pergunta, que males você impediu? É uma pergunta importante. Aquilo que você comanda através da realização dos seus subordinados, fez com que algum mal fosse impedido? Aquele chefe que tem toda uma visão global daquela tarefa, e aí ele prevendo determinadas coisas que podem acontecer e que poderiam prejudicar, levar até um grupo de funcionários a um acidente. Enfim, previne males de todos os tipos. Então a gente tem que nos perguntar, será que nós impedimos algum mal através do nosso comando? Então ele fala, se eu te dei subordinado, foi para isso, para que você impedisse males, para que você usasse a autoridade com bondade, para que você proporcionasse progresso. É para isso que Deus nos deu um possível comando. E não para que a gente faça das pessoas escravos que funcionam e cumprem as nossas ordens, ordens que são, na verdade, caprichos. E ele diz, se te fiz forte, te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Quer dizer, então, o nosso comando tem que ser de tal forma que ajude aquela pessoa, através da sua trajetória, ela não se sinta humilhada, ela não se sinta revoltada, porque ela não se sentindo assim, ela terá um caminho mais tranquilo em direção a Deus. E ele segue, o superior que segue as palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo dele, porque ele sabe que as distinções sociais não têm nenhum significado diante de Deus. O Espiritismo ensina-lhe que se hoje ele o obedece, já podem tê-lo dirigido ou poderão dirigi-lo mais tarde, quando então será tratado conforme o tratamento que lhes houver proporcionado. Então é evidente que existem, toda regra tem exceção, mas é já uma forma da gente começar a fazer uma autoavaliação. Se nós passamos, isso daí, na verdade, 99,9% de todos nós aqui na Terra passaremos por isso, porque é evidente que ainda estamos muito inferiores e nós já abusamos do poder em outras encarnações, em encarnações pregressas. Então é evidente que cada um de nós já passou por isso, nem que seja num único episódio. Isso eu estou sendo generosa, num único episódio. Mas a maioria de nós, a maior parte de nós, passou por essa situação de um comando austero demais, excessivamente austero. Por quê? Porque já fomos assim no passado. Então cabem duas boas reflexões. Nós devemos ser inflexíveis em qualquer coisa, inclusive no comando. Não devemos, porque se formos inflexíveis, receberemos essa inflexibilidade de retorno. Então, é necessário que a gente repense sobre isso. Se nós formos muito duros e até mesmo chegando até a resvalar na desumanidade, nós vamos encontrar isso no futuro. E olha, como nós estamos num momento de transição, esse futuro não é mais como a gente dizia antigamente, não. Olha, daqui a uma vida, daqui a 2, daqui a 3 encarnações. Não, é imediato. Porque você precisa, o processo está acelerado e você precisa se reenquadrar. E para se reenquadrar, você vai ter que passar por aquela pena de talião, porque você está repetindo aquela austeridade excessiva e inflexibilidade, há milênios. E ele segue, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por sua parte, também tem os seus, e não são menos sagrados. Se for espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo quando seu chefe não cumpre os dele. Porque sabe muito bem que os erros de uns não justificam os erros de outros. Isso até acontece muito com pai e mãe. Muitas vezes o filho diz, mas a minha mãe e meu pai foram péssimos, mas não justifica. Seja um bom filho, independente de qualquer coisa.
Por hora ficamos por aqui. Muita paz a todos e até o próximo programa. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.